músicos podem continuar a dança. Esse culto ele nunca termina. É uma reunião que geralmente termina. Mas hoje eu quero que você fique à vontade na presença do Espírito Santo. Eu não quero que você se prenda a uma liturgia. Eu quero que você fique livre. Sinta-se livre. O Espírito Santo tem falado muitas coisas com nós sobre esse dia, sobre essa noite. Quem quiser pode ir sentando, o pessoal pode continuando no louvor. Eu compartilhei com algumas pessoas essa semana e há muitos anos, quem é crente mais antigo sabe que quando existiam algumas coisas na igreja era meio que secreto. Os adolescentes não podiam saber, as crianças não poderiam se envolver. E uma delas é a respeito do jejum. E o jejum era uma incógnita para todo mundo. Não sei se você concorda com isso, mas não podia falar que você estava jejuando. Não podia dizer que você estava jejuando, porque senão não valia a pena, não valia. Você não podia fazer cara de triste, né? As crianças, se quiser subir, depois eu quero que elas desçam, que nós queremos orar por todas as crianças. Mas eu compartilhei com algumas pessoas que essa semana eu tirei um tempo ao Senhor, um tempo de jejum de 7 dias só bebendo água. 7 dias só na água. O meu almoço é um pouquinho de limão. A minha janta é uma espremida de limão. E, pastor, por quê? Eu quero começar com Marcos capítulo 2, versículo 18. E muita gente falava, não pode falar quando você está jejuando. Mas a pergunta que eu faço é, como vocês vão ser incentivados, motivados pelo Espírito de fazer algo que você não sabe se acontece ou não? Existia uma época que eu já fiz jejum de 2 meses, tendo uma só refeição no dia. Fazia até às 6, 6:30, tinha uma refeição. E depois eu comia só no outro dia. 2 meses. Um dos jejuns, que eu não falei para ninguém, é pela minha cunhada, que alguns sabem. Ela estava em outros lugares e eu falei, eu tenho certeza que eu e a minha casa nós vamos louvar e honrar ao Senhor. Eu fiz 1 mês de jejum por ela, por amor a ela, sem falar nada para ninguém, nem a pastora sabia. Eu fiz 1 mês de jejum também para uma outra pessoa que eu estou esperando Deus fazer um milagre até hoje. Eu sei que tem tudo o tempo dele. Eu já fiz jejum pela igreja, enfim. Nós precisamos falar disso, porque não é para se vangloriar, não é para você ter glória sobre você, mas é para você compartilhar aquilo que Deus fez e o que Deus faz. Marcos capítulo 2, versículo 18 diz assim: quando os discípulos de João e os seus... Isso é porque me perguntaram essa semana, por que você está fazendo? E olha a tentação, irmãos. Ontem foi aniversário da minha filha, churrasco maravilhoso, cheio de coisa, 350 salgadinhos, bolo. Depois doces. Vocês me desculpam, muita coisa aqui vai sumir. À noite nós fomos prestigiar o salão da Tânia. Tinha as coisas que eu mais gosto, que é baguete, patê de salsicha, os trem tudo, e eu na água. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João
e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não pode fazê-lo. 19 ainda, lindo. Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias em que o noivo será tirado. Naquele dia então jejuarão. Versículo seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se, repete comigo, vinho novo em odre novo. E esse jejum eu disse: Senhor, eu não quero nada material, eu só quero vinho novo. Eu só quero vinho novo. Eu só quero mais intimidade com você. Esse jejum não é para nada material, por mais que eu precise. Esse jejum é só para dizer: eu quero mais de você. Eu quero me apaixonar mais. Eu quero te amar mais. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu quero ser mais sensível a você. E queridos, bastava eu escutar uma música e eu o Espírito Santo está aqui. Aos intercessores e você que quer algo novo, eu quero desafiar você hoje a pedir ao Senhor: ou faz de novo da melhor forma como foi, ou traz algo novo de algo que nunca aconteceu. Mas algo novo eu quero. Seja como antes, ainda melhor, ou seja algo novo que eu ainda nunca vivi. Mas nós não fomos chamados para ser seres normais. Nós fomos chamados para serem seres sobrenaturais. Porque aquele que anda sobre o Espírito, caminha sobre o Espírito, vive sobre o Espírito, fala sobre o Espírito, alimenta do Espírito, olha como o Espírito vê. Mas aquele que caminha pela carne, come pela carne, se satisfaz carnalmente, vive pela carne, fala como um carnal, palavras carnais. Mas hoje o Senhor quer hoje te reintegrar, te reposicionar a um estado de governo no Espírito. Eu não sei você, mas eu quero viver pelo Espírito. Eu quero viver de glória em glória. Eu juro que eu tento me segurar, gente. Não é frescura. Só quem viveu sabe. Nós estamos na série de mensagem da Páscoa ao Pentecoste. Hoje seria classificado no dia, simbolicamente, o dia de Pentecostes. Penta, o 50º dia após o Senhor morrer e ressuscitar. 40 dias ele andou sobre a terra, e 10 dias ficaram ali os discípulos orando unânimes em uma oração: que o Espírito Santo desça, que o Espírito Santo venha. E assim alguns líderes que estão aqui fizeram, e assim você fez vários jejuns e oração. Você que não fez o jejum por completo, de todas as semanas, eu sinto muito na sua vida, só isso. Porque tem mais para aqueles que querem mais, tem mais para aqueles que têm mais fome, existe mais para aqueles que se dedicam mais. Você acha que Deus não respeita você? Você que fez tudo certinho? Você acha que Deus não queria entregar algo a você, você que não fez? E não existe pior arrependimento do que a frustração de não ter feito algo que você poderia fazer. Não existe pior arrependimento de
de ter uma oportunidade de ficar unânime com pelo menos um pastor, alguns membros, alguns líderes, unânimes em oração, unânimes em jejum toda semana. Existem pessoas que falaram: eu nem sabia que estava tendo um jejum. Oh meu Deus, eu nem sabia o que era da semana. Eu só tenho uma palavra para você: eu sinto muito. E talvez hoje você está assim, mas poderia estar mais. Eu sinto muito, mas aqueles que permaneceram. E eu olho para algumas pessoas aqui que eu sei que fez tudo certinho toda semana. Elas não estão normais, porque Deus respeita. Deus olha e fala: esse se dedicou, esse se posicionou. Assim como Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Queridos, eu quero falar sobre um homem que não é uma coisa, não é um negócio, é o Espírito Santo. E muitas vezes nós usamos uma hierarquia do número 1 ser Deus, número 2 Jesus e número 3 ser o Espírito Santo. E muitas vezes ninguém se lembra de quem ganha a medalha de bronze. Parece que a medalha de bronze é uma meritocracia de uma participação. Mas não existe no reino celestial uma hierarquia entre os três, sendo que os três são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Filho e Deus o Pai, são a mesma coisa. São um só Espírito, é um só Deus. E nesse momento nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele está aqui. E nós estamos sobre o reinado do Espírito Santo, assim como Deus no Velho Testamento reinou, assim como Jesus veio e trouxe o seu reino. Ele deixou o seu Consolador, que é o Espírito de Deus, que vivifica o nosso espírito, que certifica o nosso espírito, a nossa filiação com o Pai, a nossa ligação com o Pai. E nós entendemos então que nós estamos sobre a atmosfera e o reino do Espírito Santo. Muitas vezes você ora a Deus, você ora a Jesus, mas você se esquece que Jesus deixou um amigo, uma pessoa. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 1, eu não vou pregar novamente o que o Vinícius pregou, ele quase pregou minha mensagem, já estava preparado, mas eu vou dar continuidade. Atos capítulo 1, versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu quero que você olhe para quem está ao teu lado e diz assim: você está cheio do Espírito Santo? Você é testemunha do Espírito Santo? Você é a testemunha de Jesus na terra? Então seja cheio nessa noite. Aperte seu cinto de segurança, porque eu sei que hoje você vai decolar pelo poder do Espírito Santo. O que acontece hoje? O Espírito Santo só vai ficar com você. O Espírito Santo, ele não quer só ficar com você, ele quer transbordar através de você. O Espírito Santo, ele não quer que você se encha como uma ovelha gorda. O Espírito Santo, ele quer que através de você as pessoas sejam tocadas, pessoas sejam curadas, cativos sejam libertos, demônios sejam expulsos pelo poder que há no Espírito Santo. E quem é Ele? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o nosso amigo, nosso consolador. Ele tem emoções, ele tem vontades, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele fica triste em Efésios 4:30, para você que gosta de ler, mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. Ele pensa, ele fala. O Espírito Santo, ele fala, ele sente, ele reage, ele se entristece, ele tem vontades, ele te convence do pecado, ele convence o pecador, ele é teu guia fiel, ele transforma o pecador, ele capacita e ele te dá dons.
Existem pessoas nessa noite, que queriam receber alguns dons. Hoje pode ser o seu dia. Você que não fala em línguas e sempre teve vontade, você pode fluir nessa noite. Você que busca algum dom do Espírito, você pode receber nessa noite, porque quem dá é o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, repete comigo, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito até um deserto. Em Lucas 4:14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder. Jesus foi levado pelo Espírito ao Jordão, ao monte, ao deserto, aonde ele jejuou por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Jesus jejuando ali no Espírito Santo. Mas há uma grande diferença nas Sagradas Escrituras, que ele diz que quando ele desceu do monte, ele só não estava cheio do Espírito Santo, ele estava no poder do Espírito Santo. Quer que eu testemunho para você o porquê? É simples. Jesus estava naquele lugar, sofrendo tentações, sofrendo setas do inimigo contra ele. Mas toda vez que o inimigo entregava uma seta, Jesus, ele usava do conhecimento da palavra, não do emocionalismo. Que não adianta só você jejuar, meu querido, você tem que buscar as Sagradas Escrituras. E ele debatia com o inimigo contra e sobre as Escrituras. Não, você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Não, o meu paizinho, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não debateu o inimigo com emocionalismo, que é muitas vezes você e eu nós fazemos isso. Muitas vezes nós somos tentados, nós passamos por tribulações, nós passamos por necessidades, nós queremos debater as situações com o emocionalismo. Deus, você não está olhando para mim, não está vendo a minha situação, olha o que eu estou passando. Ao invés de você olhar para o monte, aonde vem o teu socorro, e o teu socorro vem do Senhor, e dizer assim: eu posso passar por esse deserto, mas eu não vou permanecer nesse deserto. Eu sei que o Senhor que habita em mim, o Espírito de Deus que habita em mim, vai suprir as minhas necessidades, porque nem o pão faltará na minha mesa, nem o meu descendente. Você não debate o inimigo com emocionalismo, você debate o inimigo com a palavra de Deus. Luz para os meus pés são as tuas palavras, Senhor. Lâmpadas para os meus caminhos é a tua palavra. É a palavra de Deus. Napolitano, cadê? Vem aqui, por favor. Me ajuda. Tem outro microfone sem fio, né? Pega um microfone aí. Leia para mim aqui, Napolitano. Boa noite, gente. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Continua. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado,
e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Peraí, quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, ele desceu do monte, desse deserto, saiu desse deserto, desse monte de oração. A Bíblia diz que ele estava no poder do Espírito. E ele foi logo a uma sinagoga. Ele não escolheu o que ele ia pregar. Um auxiliar trouxe para ele uma mensagem. O auxiliar trouxe uma mensagem para ele ler. E ele leu o que Isaías disse: o Espírito do Senhor que está sobre mim, Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sabe como eu imagino Jesus naquele lugar, nos 40 dias? Ele não estava sozinho. O Espírito Santo estava o abraçando. O Espírito Santo estava com ele, dizendo: mais, 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 mais. Quando você está no meio do deserto, jejuando e orando, você não está só. O Espírito Santo de Deus está sobre você, porque Ele, assim como Jesus te ungiu para pregar o Evangelho, para libertar os cativos, para proclamar a palavra dEle, o Espírito Santo está sobre você. E muitas vezes nós achamos... Eu quero detalhar o texto, fique no Espírito, por favor. Rita, pega na minha camisa. Você está pegando em mim? Pegue na minha mão. Você está pegando em mim? Não. O Espírito de Deus está sobre mim. E quando o Espírito de Deus está sobre você, quando alguém te toca, Ele não está tocando você. E quando você toca alguém, você não está tocando. O Espírito Santo de Deus está tocando as pessoas. Então quando você olhar as suas mãos, você ter um toque, o toque não é seu, o poder não é seu, o poder é do Espírito Santo, pois o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para falar, para proclamar, para libertar, e pelo poder que há no Espírito Santo, Ele te toca. Toca em alguém, toca no ombro de alguém. Quem está tocando, se você é templo do Espírito Santo, não é você que está tocando, é o Espírito que está sobre você. Se você é templo do Espírito Santo, não é você que está tocando, é o Espírito Santo de Deus que está sobre você. É o Espírito Santo que está sobre você. O poder não é seu, a glória não é sua, é o poder do Espírito Santo que está sobre você. Eu declaro agora nessa noite: mais, mais, mais. Lúcia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia. Mais, mais, mais. Mauri, seja cheio, porque não é eu que te toco, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Feche seus olhos agora e comece a orar.
mais. Eu sei que tem mais. É o Espírito Santo que está sobre você. É o Espírito Santo que está sobre você. Sobre você. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios em toda a terra. Deixa o céu descer. Até que toda a casa seja cheia. Até que toda a casa seja cheia. Até que toda a casa seja cheia, cheia, cheia. Continue nesse espírito. Assim como você conversa, não é você que fala, é o Espírito. Sabe quando você está falando com uma pessoa e de repente você entrega uma palavra de conhecimento para ela e você diz: eu não sabia disso, eu nem sei, não saiu de mim, eu nem tinha tanta inteligência assim. É o Espírito de Deus que está sobre você. Sabe quando você prega ou você canta, não é você. Sabe quando você toca, Gabriel, não pode ser você. Sabe quando vocês cantam, Anne, não pode ser você. Quando você toca, não pode ser você. Não pode ser você, Rafa. Mas é o Espírito de Deus que está sobre você. Porque se tirar a presença do Espírito Santo, sobra habilidade. Mas Ele não convida os habilidosos. Ele convida aqueles que têm o coração quebrantado, partido, entregue, renunciado. Quando você está liderando, não pode ser você, mas é o Espírito de Deus que está sobre você. Quando você cuida das crianças, do Flechas, não pode ser você, mas o Espírito de Deus que está sobre você. Quando você vive, você precisa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o Espírito dele vive em mim. Joel 2:28 diz assim: eu derramarei, depois de tudo isso, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, sobre todos os povos. Os teus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, até que os servos e servas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Jesus, quando ele leu as Escrituras, que o Espírito de Deus está sobre mim para anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, libertar os cativos, ele diz assim: e ele inaugurou o ano da graça do Senhor. Um ano para o Senhor é 1000 anos. Então nós estamos sobre o ano da graça do Senhor. Nós estamos sobre o ano dos últimos dias. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja emergente. Nós somos a igreja gloriosa. Nós somos a igreja dos últimos dias. Eu não sei se você sabe, mas nós já estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias os terremotos serão mais expressivos. A grávida será como o dar à luz. Nós estamos vivendo os últimos dias. O céu já abriu. Não precisa mais abrir o céu. O céu já está aberto. O véu se rasgou. Não costure o véu que Jesus já rasgou. Não entre na religiosidade daquilo que Jesus já rompeu. Mas que você possa viver pelo Espírito Santo. Que você possa falar pelo Espírito Santo.
que você possa sonhar, que você possa pregar, que você possa cantar, que você possa liderar pelo poder do Espírito Santo. Agora uma dica: quando você achar que você está no deserto, assim como Jesus foi levado ao deserto, pastor, o que eu preciso fazer no meio do deserto? Sair do deserto? Não. Você precisa enfrentar o seu deserto no jejum e na oração. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele foi tentado, ele passou fome nos últimos dias pelo Espírito Santo. E quando você chega no meio do deserto, você fala: Deus, você não olha mais para mim, você não me ama mais, você cuida de tal pessoa, mas não cuida de mim, você faz isso por fulano e ciclano, mas você não faz para mim. No meio do deserto não existe emocionalismo. No meio do deserto existe jejum e oração. Pastor, eu estou vivendo um deserto com meu marido. Jejum e oração. Pastor, eu estou vivendo um deserto com meu filho. Jejum e oração. Pastor, eu estou vivendo um deserto no meu trabalho. Jejum e oração. Pastor, eu estou sendo tentado. Eu estou sendo... eu não aguento mais. Jejum e oração. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, rasgar as suas vestes, jejuar, colocar a boca no pó, eu virei sobre eles, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Quando o seu coração estiver entregue ao Senhor, o louvor de domingo não é para você ficar olhando para cima. O louvor de domingo é para você entregar tudo que você é, tudo que você tem. Porque você não veio aqui para receber, você veio aqui para entregar algo ao Senhor. O louvor de domingo não é para você ficar com a mão no bolso. Muitas pessoas morreriam para ter o momento que você está tendo hoje. E você está aí, se eu fosse você, eu já estava aqui no altar jogado, ou estava no chão jogado, ou dizendo: eu quero mais, porque hoje é o dia que o Senhor está sobre nós, está neste lugar, e Ele vai derramar o Espírito Santo dEle. Ele vai derramar o Espírito. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, o Senhor prometeu, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, nós somos o teu povo, te chamamos, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Leia para mim Atos 2:1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vocês também? Vocês. E
E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusas. Estavam? Confusas. Quando existe um mover desse, alguns ficam perplexos, alguns ficam confusos, mas existem alguns que são cheios. Você escolhe o que você vai ser nessa noite. Se você vai ser a pessoa perplexa, se você vai ser a pessoa confusa, ou você vai ser a pessoa que vai ser cheia. Cheia, 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 cheia. No meio desse louvor, desse lugar, você pode ser a multidão confusa, ou você pode proferir com a sua própria língua: eu quero mais, eu quero mais. Pois hoje não é o dia de você ficar me olhando, hoje é o dia de você olhar para Ele, e Ele está aqui. Eu quero mais. A Bíblia diz no versículo 14, Pedro pegou tudo isso e disse: dirigiu-se a multidão, homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe explicar isso, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã, pelo contrário, isto é o que foi proferido pelo profeta Joel: nos últimos dias de Deus, derramarei o meu espírito sobre todo o povo, sobre todo o povo, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e debaixo do céu, na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. E os seus filhos profetizarão. Eles profetizarão. Eles profetizarão. Com poder e justiça em suas mãos, plenamente conhecerei, finalmente eu verei. Se algum dos intercessores tiver alguma palavra de conhecimento também pode falar. Você que está na live, um beijo para você. Você perdeu, só isso. Que Deus abençoe você e sua vida. Nós vamos encerrar a live.